Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus tá trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Meus queridos e meus amados, vamos para mais uma meditação hoje na Palavra de Deus. Glória a Deus. As ordenanças e conselhos de Deus. Nós sabemos, meus queridos, desde o começo dos tempos, começo do mundo, Deus sempre falou com o homem e lhe deu ordens, e também lhe explicou e aconselhou, e lhe mostrou o que era certo e o que é errado. Até no dia de hoje, com seu Filho amado Jesus, Ele deixou o Evangelho Santo para que nós, através das Escrituras Sagradas, tenhamos uma orientação para fazermos exatamente a sua vontade. Uma das ordenanças de Deus está escrito exatamente em Apocalipse, capítulo 18. O Senhor disse assim para a sua igreja: dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Portanto, saí do meio deles, e não toqueis em nada imundo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vos recebereis, e vós sereis para mim filhos e filhas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Exatamente que o povo saísse da igreja. Mas o sair da igreja aqui, para nós hoje, meus amados, e para que não incorresse com as suas pragas, é para nós não praticarmos as coisas nas congregações que tem hoje, que já tinha antigamente. O Senhor está dizendo para nós sair do meio das pessoas que não andam segundo a verdade do Cristo do nosso Senhor. Desta maneira, essa palavra foi escrita desta maneira mesmo. Né? Sai dela, povo meu, para que não caia, não pratique os seus pecados, não incorram em vocês as pragas. Nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que Deus, Ele quando avisa, nós temos que obedecer. Adão, meus amados, no começo, quando Deus fez o jardim do Éden, fez tudo, fez Adão, botou ele no jardim. Disse: Adão, aqui está o jardim nas tuas mãos para tu cuidar dele. Adão não precisava trabalhar, não precisava nada. Fez os animais também. Chegou Adão, tu dá o nome a todos os animais, o que tu quiser aí, do jeito que tu quiser. Adão fez. E aí o Senhor levou Adão até o meio do jardim e disse: Adão, agora aqui tem duas árvores. Tem a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Adão, desta aqui tu não vai comer. Do conhecimento do bem e do mal. Quem dia que tu comer, verdadeiramente tu morrerás, Adão. Deu a ele a mulher. E a mulher, o inimigo pegou ela, enganou ela e disse: não, isso aí é história de Deus. Ele não quer que vocês saibam que no dia que vocês comerem dessa fruta aqui, vocês vão ser igual a ele, conhecedor de tudo. E Adão, sabendo que Deus tinha dito para ele, a mulher lhe ofereceu a fruta e ele comeu. E quando Deus chegou no dia seguinte, aqui procurou Adão
Adão estava escondido. Aí perguntou a Adão: Adão, onde tu tá, Adão? Senhor, eu estou escondido, Senhor. Por que tu está escondido, Adão? Senhor, eu estou nu. Quem foi que tu disse que está nu? Senhor, eu comi da fruta que tu disse que não era para comer. Você vê aí, meu irmão, desobedeceu a Deus. Aí ele foi botar a culpa em quem? Na mulher. A culpa era dele, toda dele. Por quê? Porque ele recebeu a ordem de Deus. Como nós recebemos a ordem de Deus, é para nós fazer o que Deus manda. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 20 a 22, está contando a história de Noé. Glória a Deus. E na história de Noé, Noé não desobedeceu a Deus. Deus deu a ordem a ele. Noé fez a arca, botou os animais todos dentro da arca, tudo direitinho. Mas nós vemos, meus amados, que quando tudo secou, que Noé soltou tudo, e Noé, por acaso, se embriagou, um dos filhos dele fez, posso dizer, uma mangofa com ele, e não era para fazer, porque faltou de respeito ao pai. Ali aquele filho foi amaldiçoado pelo seu pai. Por quê? Porque faltou respeito para com seu pai terreno. E a gente vê que Noé, através daquela maldição que ele jogou, aquele filho dele foi amaldiçoado. Glória a Deus. Mas Noé foi um homem justo com Deus. E nós devemos andar como Noé andou, justo, e procurar não entrar nas embriaguez da vida. Foi o que aconteceu com Noé, porque foi. Também nós podemos ver, meus amados, em Gênesis capítulo 14, versículo 1 ao 20, onde conta a história de Abraão. Abraão recebeu a ordenança de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Abraão ouviu a voz de Deus também e fez o que Deus quis. Mas Abraão fez uma coisa errada. Se for não olhar, Abraão pagou por isso. Deus disse para ele sair do meio da sua parentela, mas ele levou seu sobrinho Ló junto com ele. E por isso muitas coisas aconteceram com Abraão, se nós for prestar atenção. Porque aquela parte ali, aquele sofrimento que ele passou todo dia, tem quase na certeza que ali foi exatamente o quê? A desobediência, que ele não prestou atenção. Deus mandou ele sair do meio da parentela, não foi ele levar parente não. Quando Deus não dá uma ordem, nós devemos ir da maneira de Deus. Glória a Deus. E assim muitos homens foram desse jeito, meus amados. Nós vamos ver que Saul, Deus ordenou a Saul através de Samuel. Samuel, tu vai a Saul e diz para ele ir nos Amalequitas, se eu não me engano, e matar tudinho, não sobrar nada. Saul foi, fez o que Deus mandou. Mas o que aconteceu? Saul preservou o rei Amalequita e um bocado de seus animais. Quando Samuel chegou, o que aconteceu? Samuel disse: Saul, essa foi a ordem, Saul, que foi dada para ti? Não, mas eu estou só conversando com o rei. Aí por causa disso aqui, tu vai perder o teu reinado. E Samuel pegou e matou o rei Amalequita. Porque a ordenança de Deus não é para ser quebrada, é para ser feita. Se Deus manda, nós devemos fazer. Glória a Deus. Aleluia. E assim, meus amados, é a palavra de Deus. Todo o tempo ela é uma palavra fiel e verdadeira. Tanto Deus ordena como Deus prova, como Deus também, Ele ensina e nos aconselha. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim: que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serás o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai vós do Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui foi outra ordenança, Deus falando através de Paulo no seu ministério a Coríntios, dizendo como o seu povo era para se comportar. Ele não podia participar
e ter associação com os descrentes, com as pessoas que são do mundo, que não quer nada com Deus. Diz para vocês, seres meus filhos e minhas filhas, primeiramente vocês têm que sair do meio deles, têm que me obedecer, têm que fazer o que eu quero. Aí eu receberei a vocês, eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz, porque quer consensuar em um templo de Deus que sois vós, com os ídolos. E que comunhão há entre o templo de Deus com os ídolos? Ele diz, porque vocês são o templo de Deus vivente, vive na terra, morada do Espírito Santo. Então vocês não podem tocar em nada imundo, não podem fazer nada que possa contaminar o seu corpo material. Capítulo 3, versículo 14 ao 22, meus queridos amados. Deus envia atrás de Paulo a mensagem à igreja de Laodiceia. E que me chama a atenção aqui, meus amados, é uma coisa. Disse ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Senhor e o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se a minha testemunha fiel e verdadeira, o que está comigo desde a criação, escreve isso a vocês. Aí ele fala, meus amados, das suas obras. Glória a Deus. Diz que eles nem é frio, nem é quente. E diz quem dera que não fosse frio ou quente. Aí ele vem e fala que ele é morno. Morno, meus amados, o que é? É uma pessoa que se vira religioso dentro da igreja. Ele ficou acomodado, não tem mais amor pela obra. Ele diz, por isso eu vomitarei-vos e da minha boca. Ele também fala para aquele povo se acha rico. Aquele povo daquela igreja está um povo rico. Se achando muito rico, mas materialmente, meus queridos. Aí, meus amados, nós vemos aí que ele está rico materialmente, mas pobre espiritualmente. É o que nós, meus amados, muitas vezes temos que prestar atenção à palavra de Deus. Pobre espiritual, rico material, nos bem todo dia, mas cadê a busca pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelos dons de cura, pelo dom de visão, pelo dom de maravilha? Não tem, porque estamos mais lutando pelas coisas materiais do que a coisa espiritual. É tanto que ele dá um conselho, ele diz assim, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça as tuas vergonhas. Você já imaginou um homem de Deus, que diz que é de Deus, chega perto de um demônio, chega para fazer uma oração e vai orar, não acontece nada. Muitos deles o demônio passa para cima, que vergonha não vai passar, porque está pobre espiritual, não tem poder nenhum. Glória a Deus. 1 Reis, meus amados, capítulo 17, versículo 1 ao 24. Aqui fala de Elias, o profeta do Senhor. Elias, meus amados, recebeu uma ordenança de Deus para ir até Acabe. E ele foi e deu o recado. Mas você nota, meus amados, que é o homem de Deus, que tem a unção de Deus e fala no nome de Deus. Ele chega para o rei e diz, ei, rei Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel. Ele diz, cuja presença estou, do Deus que eu sirvo, não vai passar 3 anos e meio sem chover aqui. Nem orvalho vai cair. E assim aconteceu. Porque o homem de Deus tinha compromisso com Deus e com essa palavra santa. Ele sabia de que Deus ele estava falando e ele sabia da sua vida perante Deus como estava.
Quando ele falava, Deus cumpria, porque Deus é aquele que cumpre com a sua promessa na nossa vida, quando nós estamos realmente no prumo diante de Deus. Glória a Deus. E o Senhor fez de conforme a palavra dele, meus amados. E o que foi que Deus fez? Deus foi e deu uma ordem a ele. Disse, olha, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro que está diante do Jordão. Para quê? Disse, lá tu vai ficar escondido durante esse tempo todinho e eu vou ordenar os passos do céu para levar comida de manhã e tarde para ti. E assim o Senhor fez. Ai, não vou fazer isso, estou com medo de passar fome. Meu amigo, você serve a Deus ou a quem é? Não, hoje eu não posso ir, eu não vou para o culto hoje não, vou ter que fazer isso, porque amanhã tem que acontecer isso, mesmo faça a obra de Deus primeiro. Deixa para depois as coisas do mundo. Não estou dizendo que você parar de trabalhar, não. Cuida das coisas de Deus em primeiro lugar. Olha as ordens que Deus está te dando. Que Ele vai suprir as tuas necessidades. Meus amados, a palavra do joio e do trigo, em Mateus capítulo 3, versículo de 24 a 30, diz, propôs-lhe outra vez a parábola dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui ele está falando exatamente de que Deus deu a igreja na mão de muitos homens, entregou aqui na terra na mão de muitos pastores para cuidar. Eles dormiram. Aí depois vem e diz, vamos tirar, vamos arrancar. Diz, não pode mais não, porque se arrancar o joio, arranca também o trigo. Uma família, no meio de uma família tem uma família todinha, crente, e no meio tem um joio. Aí você está tudo na igreja, aí você vai bater no joio, bate na raiz do trigo, amanhã acha ruim, o pai acha ruim, glória a Deus. Fazer o quê? Nós temos que orar para nós não ser joio, nós ser trigo direto. Nós sempre temos que nos afastar do pecado, meus amados. Buscar a santidade, o amor, o perdão, seguir a verdade, resistir o pecado, confiar em Deus, ter paciência e tolerância com os outros. Nós sabemos que o joio está ali no meio do trigo, mas nós não podemos arrancar. Porque se arrancar o joio, o trigo pode ir junto e morrer os dois juntos. Não é assim que acontece com a água? É o que ele está dizendo nessa parábola aqui. Exatamente isso. Essa parábola do joio, meus amados, e do trigo, é um chamado à reflexão, à busca pela santidade e para sermos verdadeiro trigo no meio do joio. Que enquanto nós não aprendemos a ser o verdadeiro trigo no meio do joio, nós já estamos com falha. Glória a Deus. Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e servirão e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Aqui é um aviso do Senhor para os nossos últimos dias, que as igrejas nos últimos dias, elas iam adotar, como nós vemos que está adotando, só pessoas sábias para pregar, mas sábia como? Materialmente, não espiritualmente. E adotará fábulas, meus amados, comichão nos ouvidos também que fala. Comichão que é? Eles têm comichão. Aqui quando fala em comichão é quando vem uma pessoa que prega a verdade. Aí o Senhor está dizendo, eles estão com comichão, eles não aguentam.
fico reclamando do pastor, fico reclamando do dirigente, porque aquela palavra é muito dura. Mas quando chega pessoas com fábulas, ministrando só coisas boas para elas, vamos botar aqui mesmo, a pessoa chega pregando só bênçãos materiais, para eles são bons. Aí são as formas de ministramento de coisas que não está de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eles não querem ouvir a verdade, querem ouvir coisas fáceis. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus em Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Hoje muitos não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a sã doutrina verdadeira, como foi dito no versículo antes, mas vai chegar um dia que eles vão ter fome da palavra, e ela não vai estar mais, não tem mais a palavra para esses que desprezaram. Eles correrão de mar a mar, de oriente a nascente, de todo jeito, a busca, com fome de ouvir, procurando a verdade, e não vai ter mais a verdade. Mas nós que somos servos do Senhor, nós temos a verdade verdadeira. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 13. Está escrito assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Buscar o quê? Buscar exatamente, meus amados, as coisas fáceis. Deixaram a sã doutrina. Ouvir esses falsos profetas profanos, que aqui é a apostasia. Deram ouvido, glória a Deus, a pessoas que não tinham sã doutrina, mas todo errado na fé de todas as maneiras. E aí fazer mais o quê? A palavra, ela não existe mais, posso dizer. Não tem mais sã doutrina na terra. Eles abandonaram ela. Vão correr de um lado para o outro, mas não vão encontrar mais. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A mensagem bem explicada. O Senhor diz: eu bati na porta de cada um, você abriu, aquele não. Eu sei com você, com aquele não, porque ele não deu ouvido. Ele está mais ligado nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Mensagem bem explicada na Bíblia Sagrada, muito fácil de nós, qualquer um, entender. Estou à porta, bato. Tu abriu a porta do teu coração para mim? Não. Tu fechou? Fechou. Então eu não pude entrar e cear contigo. Naquele dia que tu estava ocupado, eu queria conversar contigo. Tu não quis. Eu não pude te aconselhar. Aquele ali quis. Aquele ali deixou o que fazer para me ouvir. Aquele ali de manhã, ele me ouvia. Eu ouvia ele. Ele se ajoelhava. Eu me ajoelhava perto dele, ficava ouvindo a sua oração, o seu pedido. Eu já sabia, mas eu gosto de ouvir o pedido de vocês. Por isso eu peço que vocês, quando eu tirar a porta de vocês, que eu falar no pensamento de vocês, estou falando com vocês, abra a porta. Deixa eu entrar. Deixa eu ouvir o que vocês estão dizendo. Eu não sou inimigo não, o inimigo entra sem ser chamado. Mas eu, primeiramente, eu sou educado. Quando eu chego, eu bato. Eu falo com vocês na surdina, pela madrugada.
Eu peço licença para me entrar. Ele não pede, mas eu peço. Mas se não deixa, que eu vou fazer o quê? Glória a Deus. Tiago, meus amados, capítulo 1, versículo 5. Ele vem dizer assim, mansamente para você e para mim. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em seu rosto, isso lhe dará de graça. Por isso, é que ele bate na nossa porta. Para quê? Para nós pedir a sabedoria a ele, para ele poder nos dar de graça. Se alguém tem falta de sabedoria, não ora direito, peça a ele para ele ensinar. É isso que ele está dizendo através de Tiago para nós. Vem, me pede, que eu te dou de graça a sabedoria, te oriento a tua vida, faz a tua vontade. Diz perfeitamente se alguém tem falta de sabedoria. Glória a Deus. Peça a Deus. Glória a Deus. Aí diz, peça, no versículo diz, peça, porém com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado para outra parte. Mas tem a consequência. Não recebi porque você duvidou, você não acreditou verdadeiramente. Você não acreditou, você pediu duvidando. Não, será que ele vai fazer? Não, meu irmão, ele faz. Portanto, não duvide na hora de você entrar em oração. Faça isso com fé e com segurança. Glória a Deus. Jesus, meus amados, ele nos incentiva a buscar a sabedoria, pois ele sempre está disposto a ajudar cada um de nós. Suas portas estão abertas para cada um de nós. Mas nunca devemos duvidar do seu poder e das suas maravilhas. Glória a Deus. Provérbios, amados, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim o Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, no teu próprio entendimento. Você pedir no outro, você pedir, não duvides. Confia no Senhor. Tu tem confiança no Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam. Não tutubia. Não deixa dúvida. Glória a Deus. Teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Tem alguma coisa torta? Tem alguma coisa que não está direita na tua vida? Então confia. Não duvide que ele vai endireitar todas as veredas. Tem alguma coisa que está faltando? Confia no Senhor. Glória a Deus. Então não sejais sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pronto. A chave fechou. É a promessa que ele dá para cada um de nós. É o conselho que ele está dando. Que é um conselho. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Não deixe teus olhos olhar para o que não deve. Não cresce os olhos nas coisas que não é tua. Não faça assim, que assim você não vai para frente. Glória a Deus. Sabe a próxima, quantas pessoas não têm, muitas vezes desejando o que é teu, mas Deus está cuidando para ele. Que ele não tenha prosperidade, desejando o mal para ti. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, meus amados. Nós vamos ver aqui, quando Elias se apresentou a Acabe, o profeta de Deus. Primeiramente, ele se apresentou a primeira vez a Acabe para quê? Para dizer que não ia chover durante 3 anos e meio. Mas agora,
Elias vai se apresentar a Acabe novamente. Para lhe dizer que Deus vai lhe dar chuva sobre a terra. Mas tem uma condição. E isso também é a condição para nós. Nessas passagens, tudinho que eu li, meus amados, é promessa de Deus para a gente, orientação de Deus, ordenança de Deus, mas tudo tem um porquê, para quê e como. Cada versículo que eu citei aqui, você pode ir para a Bíblia Sagrada e meditar nele. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, assim diz o Senhor. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresente-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus ordena a Elias voltar a Acabe. E foi Elias, apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Glória a Deus. Ainda vem para o versículo 21 e diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Aqui ele botou o povo à prova naquele dia no Monte Carmelo. Disse: agora, presta atenção, povo. Quanto tempo vocês estão enganados? A congregação de Israel está quanto tempo enganada? Chegou a hora da separação do joio e do trigo agora. Agora nós vamos saber quem é de Deus e quem não é. Assim, meus amados, Deus vai fazer no último dia. Ele vai fazer do mesmo jeitinho. Isso aqui tudo é exemplo para as nossas vidas. O rei Acabe passou o tempo todo com Jezabel, enganando o povo de Israel. E Elias, sem saber, ainda duvidou, disse que só era ele que existia de profeta. Mas o Senhor lhe avisou: além de ti, eu tenho mais 7.000 guardados. E aí, nós sabemos de alguma coisa? Não. Então, deixa que Deus faça a separação. E aqui, ele disse o quê? Vou mostrar para vocês. Se o meu Deus é Deus, segui. Se é Baal, então, segui a ele. E todos nós sabemos o que aconteceu. Elias fez o altar, os profetas de Baal se rasgaram todinho e não desceu o fogo do céu. Elias mal falou e o fogo desceu. E assim esse fogo que tem no trono do Senhor vai descer na sua vida para tirar todas as coisas ruins que lhe atrapalham, em nome de Jesus. Porque esse fogo santo que tem no trono de Deus, ele enviará sobre a vida dos servos dele para os guardar, para que o inimigo não veja eles e para que não lhe atrapalhe e para abençoar a sua vida. Por o Senhor Jesus é bênção e bênção com abundância a vida de cada um. Assim como o Senhor enviou novamente chuva sobre Israel, ele vai enviar chuva de graça sobre a sua vida. Glória a Deus. É um chamado para tu entrar na graça do Senhor. É um chamado para o arrependimento. É um chamado para um conserto. Dilatai os vossos corações perante o altar do Senhor. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Olhar exatamente para o alto, onde está o consumador e salvador de nossa vida, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe e me dê sabedoria para mim poder mais meditar nessa palavra santa. Glória a Deus. Certo? Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, essa é a palavra santa que nos reconcilia todo dia, toda hora, e nos abre para o perdão divino, e nós buscamos todo dia o perdão de Cristo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like,
Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus.